Capítulo 1. Tem 4 capítulos do Castelo, As Quintas Moradas. Capítulo 1, número 1. Ó irmãs, como vos poderei descrever a riqueza, os tesouros, os deleites que há nas Quintas Moradas? Creio seria melhor não dizer nada das que faltam, pois não saberia descrevê-lo. O intelecto não é capaz de captá-la, nem as comparações servem para explicá-las. Para esse fim, são muito baixas as coisas da terra. Então, meus irmãos, aqui quem está falando aqui é a doutora da igreja, a grande mestra da vida espiritual. Ela está dizendo que ela teria muita dificuldade de explicar aqui. Imagina o pobre mortal do César, né? Para explicar essa realidade das quintas moradas. Por quê? Porque, lembre-se que na primeira comparação, ela diz: a nossa alma é como o céu. É quase como se ela dissesse: olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que Deus preparou a quem passou das quintas moradas. Você não imagina o que é que Deus preparou para essas pessoas? Já imagina o que é que Deus preparou para uma pessoa que escolheu Ele acima de todas as coisas? Essa pessoa já vai experimentar aqui na terra algo do céu, mas a sua recompensa na eternidade é sem limite. Porque ela, é bonito quando Jesus diz no Evangelho, né? Se você me der testemunho de mim, eu darei testemunho de ti diante do meu Pai. A partir daqui das quintas moradas, é como se você estivesse dando testemunho de Cristo. E Cristo vai dar testemunho de você. Perante o Pai, no seu julgamento, ele vai dizer: ele foi meu amigo. Ele vai dizer: ele me escolheu. Ele tinha fraquezas, tinha debilidades, tinha limitações, mas para ele, eu fui a pessoa mais importante da vida. Não só de palavras, nas palavras, nos pensamentos e principalmente nos atos. Colocou sempre Cristo e os interesses de Cristo como sendo os primeiros. E aí, por isso que é diferente aquilo que nós conhecemos. E aí, vamos logo para o texto fundante. O texto fundante das Quintas Moradas é no número 2. É no número 2, ela vai dizer que ele nos mostre o caminho e dê força à nossa alma para cavar até encontrar esse tesouro escondido. Aí ela já matou a charada. Qual é? Qual é o texto? Vale a pena? Qual o texto que ela está referindo aqui? Cavar para encontrar o tesouro, a pérola escondida. Então nós vamos aqui para Mateus, capítulo 13, versículo 44. A Marjorie vai digitando ali. Você não precisa nem você procurar sua Bíblia, porque é um versículo só, na verdade, só 2 versículos. Que você sabe quase que de cor esse texto. Mateus 13, versículo 44. Ela vai dizer, na verdade Jesus vai dizer, né? Ela que vai citar, se você quiser compreender as quintas moradas, está aqui. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. É o que ela diz, escondido. Num campo, um homem acha e torna a esconder. E na sua alegria vai, vende tudo o que possui. Vende tudo. E compra aquele campo. Pronto, para Teresa é isso. A pessoa para adquirir a pérola, que é entrar na quinta morada, precisa vender tudo. Tudo o que, César? Precisa vender a sua vontade. Vender a sua vontade. Perder a propriedade do que você quer na vida. Enquanto você for dono da sua vontade, nesta morada você não entra. Só o reino dos céus é como é que ele vai dizer? É como algo semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem acha, torna a esconder e na sua alegria vai, vende tudo o que tem. Vendeu sua vontade, suas preferências, vendeu, contou tudo. Saúde,
dinheiro, tudo é secundário. Ah, César, a pessoa vai perder até o... Não sei, Deus é que sabe. Vai perder o dinheiro? Não sei, Deus é que sabe. Vai ter... Não sei, Deus é que sabe. Contanto que você entregou para Deus. É teu, Senhor. E a partir de hoje, mexe em todas essas coisas sem pedir a minha opinião. Você não precisa mais pedir a minha opinião. Faz o que quiseres com a minha vida, com a minha família, com a minha situação financeira. Faz o que tu quiseres. Como quiseres. Do jeito que quiseres. E na hora que quiseres. E nem leve em consideração se eu achar ruim. É teu. Propriedade tua. Eu vendo a minha vontade. Para adquirir um tesouro. E qual é o tesouro? A amizade com Cristo. Se alguém que entrou nas quartas moradas já gosta de uma amizade com Cristo, já gosta de uma intimidade, já gosta de um relacionamento íntimo, imagine quem está aqui nas quintas moradas. É algo muito mais forte e mais intenso, que ela vai descrevendo. Acho que eu vi alguém perguntando onde é que estava, que nós estamos aí no capítulo 1. Quintas Moradas, capítulo 1, certo? Número 2, aqui eu li o finalzinho, o último parágrafo, número 2. Ainda no 3, segundo parágrafo, ela vai dizer: mas olhais, filhas, para isso do que tratamos, o Senhor não quer que fiqueis com nada. Ela é clara. Irmãs, olha, minhas filhas, se você quer entrar aqui, você não pode ter mais uma coisa. Ah, César, quer dizer que eu vou ter que vender meu carro? Não, não. Você tem que entregar nas mãos de Deus. Tudo. Até porque carro é pouca coisa na vida. Quem entrega filho nas mãos de Deus, o que é um carro, uma casa, um emprego, a saúde, tudo é pouco. Ou quase nada. Eles nada. Pouco ou muito, tudo o quer para si. Ela diz, ó, pouco, não importa se você tem pouco ou se tem muito. Se você tem pouca saúde ou muita saúde, pouco dinheiro ou muito dinheiro, pouco importa. Se você tem muitos amigos ou poucos amigos, isso entrega a Deus. Fica com nada. De acordo com que considerades que tendes dado, ser-vos-á concedido maiores ou menores graças. Ela vai dizer, olha, à medida que você der, vai ser te dado menor ou maiores graças. Não há melhor prova para entender se a nossa oração chegou ou não à união total. Ela vai dizer, não, a união total não é ficar imaginando, não é ficar chorando diante do Santo de Jesus, é teu. Não, é entregar. E aí, terminamos o primeiro capítulo. Vender tudo, a pérola. O texto bíblico fundante é a pérola preciosa. Quem encontra, vai e vende tudo que tem. E vender tudo que tem é vender a sua vontade e entregar tudo nas mãos de Deus. E ela começa ainda aqui, no capítulo 1, ainda antes de passar para o capítulo 2, ela começa a falar da oração de união, que é própria desta fase, onde a vontade e a inteligência se unem, né, a Deus, para aqueles que têm oração contemplativa afetiva. Eles têm a sensação não é mais como a oração de quietude, onde se tem uma vontade unida a Deus, mas ainda é uma coisa que parece um pouco um sonho. Ela vai dizer, não, a oração de união não tem. Quem tem, quem tem não tem dúvida. Quem não tem, não sabe o que é. Bem Santa Teresa, né? Como diz o Chicó, né? Só sei que é assim. Só sei que é assim. Ela diz, olha, quem teve oração de união sabe, porque quem teve oração de quietude pode ficar confuso na vida. Mas quem teve oração de união sabe que aquilo é uma coisa que não dá para comparar. Mas aí, vamos para o capítulo 2. E aí, vamos para, como sempre, a genialidade. Isso é coisa de gênio. O capítulo 2 é uma obra magistral de um gênio da pedagogia, da vida mística. Ela, como sempre, quando as coisas estão ficando difíceis, ela aparece como exemplo. Quem sabe, quem dá palestra sabe disso, né? Que esse é o grande desafio, quando você vê que as pessoas começam a olhar para você, franzir assim a testa, porque não estão entendendo, está muito difícil. Você tem que contar uma história da sua vida, contar um exemplo, porque não dá para pegar, você vai ter que se recorrer de uma imagem.
Como eu disse, os grandes palestrantes têm sempre gostam de dar imagens, é por isso que Jesus conta sempre em parábola. O reino dos céus, os lírios do campo, são imagens. Imagens que nos fazem que a nossa inteligência limitada compreenda coisas grandiosas. Aí ela vai contar, no capítulo 2, uma coisa que é o bicho da seda. Ela faz agora. Ela que já falou do castelo, que já falou do cego e do surdo, ela que já falou lá dos reservatórios, da pérola. Agora ela escutou uma história da época dela, porque os padres que vinham do Oriente, Teresa nessa época já era, vamos dizer assim, famosa. Já era a grande Teresa, que apesar de sofrer muitas perseguições, já tinha também muitos que admiravam, né? Aqueles padres, bispos que já tinham uma grande, quase que uma veneração por ela, já está no final da vida dela, e muitos daqueles que voltavam, imagine se você está na Espanha, na época das grandes conquistas, das grandes navegações, voltavam padres que tinham ficado na Índia, na China, passados 5 anos de missão e voltavam. E às vezes contavam, e uma dessas visitas desses padres, um padre contou como era feita a seda na China, ou o bicho da seda. Aquilo a impressionou, achou a coisa mais fantástica do mundo. Vamos dizer, é como se fosse um vídeo na internet que você descobre uma coisa extraordinária que você não imaginava. Era o YouTube da época, né? Era o pessoal que voltava, contando coisas maravilhosas que tinham visto. E contou para ela, e quando ela está escrevendo As Quintas Moradas, vem na memória dela a história do bicho da seda. Ela vai dizer, olha, As Quintas Moradas é a passagem, porque na verdade o bicho da seda talvez esteja distante para nós, mas é a lagarta que vai virar borboleta. Lagarta, né? Que vai virar borboleta. Que ela vai falar lá do bichinho, né? do vermezinho, que vai se transformar em uma borboleta. Um bicho feio, meio que asqueroso, lento, se arrastando. Eu acho que ninguém lá acha bonito uma lagarta. Né? Normalmente a gente não é muito... A não ser que a pessoa seja biólogo e gosta de estudar essas coisas estranhas, mas não sendo você, tem uma certa repulsa, ela vai dizer que quem chegou até as Quintas Moradas é uma lagarta. Não se senta ofendido, né? A gente pode se sentir ofendido, porque se sentiu agora um lagarto, um bicho feio, lesmento, se arrastando lentamente, desengonçadamente em cima de uma coisa, ainda é praga, né? Para quem trabalha como é que chama? Agricultura, sabe que isso é uma praga também, né? Então ele disse, olha, até as Quintas Moradas você é esse bicho, você é essa praga, né? Mas, desde que você começou a rezar, começou a buscar a Deus, é isso que ela vai dizer aqui. No capítulo 2, ela disse, voltemos ao que dizia a alma. Olha, só localizando. Capítulo 2, número 3. Voltemos ao que dizia a alma, representada por essa lagarta, começa a ter vida com o calor do Espírito Santo. Começa a beneficiar-se do auxílio geral, o que é? Ela mesma vai dizer aqui o que é. Que Deus dá a todos, fazendo uso das confissões, fazendo uso das boas leituras, dos sermões, dos bons livros, do exercício de piedade. Ela diz, olha, quando você vai fazendo isso, você vai criando um casulo ao redor de você. Você reza. Você é esse bichinho, vai rezando, você vai fazendo um casulo. No número 5, no número 4 ainda, ela vai dizendo, tendo, pois, se desenvolvido, que é o que eu disse, no princípio disso que escrevi, a lagarta começa a fabricar a seda, para fazer o casulo. E edificar essa casa onde há de morrer. Então, é o casulo que mata a lagarta, o bicho da seda. Ela constrói uma casa que ela mesma vai morrer. E ela morre, e a imagem dela, que ela ressuscita, saindo uma borboleta bonita. Ela diz, nas Quintas Moradas existe isso. Até a Quinta Morada você construiu um casulo dentro de você. Um casulo ao redor de você. E ela vai dizer de uma forma muito bonita, que ela vai dizer, eu gostaria de explicar que essa casa é para nós, Cristo. Creio
ter lido ou ouvido em algum lugar que a nossa vida está escondida em Cristo. É Colossenses, eu não tinha um texto. Eu ouvi em algum lugar, alguém disse que a nossa vida está escondida em Cristo. É isso, a gente vai se esconder em Cristo. Na quinta morada, vamos dizer assim, o casulo se fecha. Ele fecha todo para que aquele bichinho feio, nojento, meio troncho, se torne numa borboleta bonita e graciosa. Ela diz, é isso que vai acontecer. Portanto, vedes aqui, filhas, o que podemos fazer com o favor de Deus. Que o próprio Senhor seja a nossa morada, como é na oração de união, edificando a nós mesmos. Ela vai dizer, a oração de união é o fechar, aonde Deus vai fazer com que aquela lagarta seja fechada, e aí ela morre. E é bonito essa imagem quando ela vai dizer aqui, no capítulo 6, segundo parágrafo, ela vai dizer, morra, morra esse verme. Tal como o da seda, quando acaba de realizar a obra para a qual foi criado. Ela vai, é bonito, tem um dos livros dela aqui, que ela vai dizer, morra já esse eu, para que vive em mim um eu que é muito melhor do que o meu. Morra já, precisa morrer essa vontade orgulhosa, sensual, cheia de milindres, cheia de vícios, deformidades, cheio de sonhos estranhos, cheio de uma vida que precisa morrer isso. Como vai dizer São Paulo, precisa morrer o homem velho. Ela está descrevendo aqui o que São Paulo diz, a morte do homem velho, para que viva um homem novo. Ela vai dizer, a morte do homem velho se dá na quinta morada. Com seus vícios, suas deformações, aquelas coisinhas, reza, faz tudo, mas é todo cheio de... Basta olhar para a gente, não precisa fazer muito esforço. É cheio de coisas estranhas e tortas. Ela diz, não, aqui a coisa vai dar um fechamento. Aí ela vai dizer, morra já, morra esse verme. Essa vontade autônoma, tendente a se rebelar contra Deus, a achar ruim o que Deus faz, essa coisa, esse orgulho enrustido que existe dentro de nós, mesmo nas pessoas mais piedosas. É uma coisa que é um certo mal-estar, está submisso, meio que questiona, mas será que Deus, por que Deus deixa essa pandemia? Por que tanta gente morre? Aí você é uma vontade arrogante, que perante o seu Criador ainda levanta a cabeça e questiona alguma coisa. A Teresa vai dizer para essa vontade arrogante, morra já esse verme. Morra o homem velho, para que viva o homem novo. E aí ela vai dizer toda essa passagem para o bicho da seda. Os 3, 4, 5. No número 7, ela vai dizer os efeitos. Quem passou por isso. No número 7. Ela já saiu uma borboleta. No número 7 ela vai dar aqui. Logo, quem passou por isso, logo começa a sentir anseios de padecer grandes sofrimentos. Aí, lembra que eu disse que na quarta morada a pessoa perdeu o medo do sofrimento. Mas na quinta morada ela começa não só a não ter medo, a querer sofrer por Cristo. Aí já é outro nível, já é outra fase. Ela começa a querer, não, aqui, qual é a clareza que a pessoa que tem na quinta morada? Ele sofreu por mim. Ele é justo, ele é inocente, ele é puro. Ele não precisava. Ele fez isso por mim. Eu que sou impuro, injusto, pecador, por que eu não posso sofrer por ele? Por que eu não posso padecer por ele? Começa a se ficar claro, porque a partir daí nada antepor a Cristo. Cristo é tudo. E ele sofreu por mim. Depois ela vai dizer que grande sofrimento, sem poder fazer outra coisa. Tem desejo de penitência e de solidão. E de todos começam, e que todos conheçam a Deus. Tem um desejo que todos conheçam a Deus. Daqui provém o grande pesar de ter ofendido. Faço um parênteses. Isso aqui acontece em uma pancada só para quem é contemplativo afetivo. Teresa vai abrir um novo
depois do número 10, só outra coisa que vai ser ver, número 10. Aqui ela vai dizer mais um efeito. Do próprio descontentamento com as coisas do mundo nasce um desejo tão penoso de sair dele. Se algum alívio tem a alma, é pensar que Deus quer que viva, que não viva nesse desterro. Então a pessoa começa a desejar a vida eterna. É aquela pessoa que não tem pena de quem morreu, tem pena de quem viveu, que ainda tem que enfrentar esta vida. Então começa a ter ardoroso desejo de vida eterna. Mas lembre-se que eu estou falando aqui, esses 2 primeiros capítulos é bem típico dos os contemplativos afetivos, que isso acontece meio que e buf, e acontece com oração de união. Vamos dizer assim, o verme morre e nasce a borboleta. Mas Teresa vai dizer, olha, existe uma galera que é diferente, a qual ela vai dedicar-se no capítulo 3. Ela diz aqui, capítulo 3, né, das Quintas Moradas, no número 3, ela vai dizer, havendo tanto proveito em entrar nela, é bom que não fique sem esperança as almas a quem o Senhor não concede coisas tão sobrenaturais. São pessoas que não têm oração de quietude, não têm oração de união. Pois a verdadeira união pode muito bem ser alcançada com o favor de nosso Senhor, se nos esforçarmos em procurá-lo, mantendo a nossa vontade atada apenas ao que for da vontade de Deus. Ela disse, olha, tem uma turma, e é claro que ela vai falar isso que é diferente para ela, porque não é a experiência dela. Ela teve oração de união. Ela sabe descrever a lagartinha morrendo. O verme morrendo e nascendo uma borboleta. Foi isso que aconteceu com ela quando ela começou a ter oração de união. A oração de união se firmou na vida dela, das Quintas Moradas, e saiu aquela figura diferente. Mas ela conhece, ela já reconhece, ela já não é uma recém-passada pelas Quintas Moradas, ela não só tem a experiência dela, só que ao longo do tempo ela começa a ver que outras irmãs têm sintomas no sentido de sinais, de Quintas Moradas, sem ter a oração de união. E ela já teve a oportunidade de conversar com grandes teólogos, homens espirituais de grande envergadura, e qual o número 1 daqui é São João da Cruz. Ela vai compreender que existem 2 caminhos. Existem os que têm esses fenômenos e os que não têm. Mas vivem a mesma realidade, só que é de um jeito diferente. É aquilo que São João da Cruz vai chamar de purificação ativa do espírito, ou noite ativa do espírito. São aquelas pessoas que começam a purificar a sua alma por meio de um exercício de fé, de esperança e caridade. Essas pessoas, elas têm uma oração teologal, é tipo Teresinha. São pessoas que têm uma oração extremamente teologal. O relacionamento com Deus é muito ligado à fé. Não é devoções, elas são concentradas em coisas muito fundamentais da fé. Elas têm, e é fé no sentido, presta atenção, não é devoção, não é emoção, elas amam a verdade, elas amam o conhecimento de Cristo, e depois elas têm esperança. Você vai ver Teresinha muito ligada à confiança na Divina Misericórdia, que é um dos exercícios maiores da virtude da esperança. Qual é? Confiar na misericórdia divina. E o último, qual é? A caridade. A qual Teresa vai dizer aqui, olha, se você, minha querida irmã, você não tem estes fenômenos, existe uma forma de você passar por essa, vamos dizer assim, de matar o verme e fazer nascer a borboleta dentro de você. Só que essas pessoas, diferente dos contemplativos místicos, elas não explodem de uma hora para outra. Elas vão matando devagarzinho, 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 devagarzinho. Não tem uma coisa tão impactante. Porque é aquilo que Teresinha fazia na vida. É o que nós vamos aqui no capítulo 3b de Santa Teresa. Qual é? Ela pontua assim vamos dizer, na pedra de toque.
toque. Você sabe que a pedra de toque é a pedra que os joalheiros têm de tocar numa. Se eu mostrar uma aliança, se eu quiser na joalharia chegar lá, ele bate aqui, para ver pedra de toque, ver se ouro é ouro mesmo. Aqui, isso aqui não é falso. Isso aqui não tem mistura. Pedra de toque. Teresa vai aqui, vai na medula, vai na jugular das virtudes teologais. Ela vai dizer, irmãs, a virtude teologal, amar a Deus sobre todas as coisas. Ela diz, mas eu vou te dar uma pedra de toque. Você ir na jugular, tá? Para ir no essencial, onde não vai escapar. Ela vai dizer, o amor fraterno. Ame pessoas difíceis. Ame aquele que é difícil. Isso mata o verme. Quer dizer, mata a lagarta que existe dentro de você. Mata esse verme, essa vontade arrogante, cheia de si mesmo, cheia de milindre, cheia de não sei o quê. Foi o que Teresinha fez. O que Teresinha fez? Eu estou falando de Santa Teresinha de Lisieux. Ela entrou no Carmelo, tinha lá uma velhinha lá, a velhinha neurastênica, doente, devia ter todos os problemas psicológicos do mundo, insuportável. Sabe aqueles velhinhos que ficam chatos, sempre doentiamente chatos? Ela chegou para a madre, eu quero cuidar dessa irmã. Eu quero. E Teresinha dedicou a vida, para toda a vida que era o almoço, ela ajudava a levantar. Ela reclamava quando a Teresinha levantava, reclamava quando a Teresinha sentava. Se a Teresinha fazia devagar, era devagar. Ela passou a vida furando Teresinha. E Teresinha passou a vida amando aquela. Ela fez isso aqui. Ela matou o verme, amando uma situação. Uma pessoa difícil. Talvez você, meu querido irmão, não tenha oração de união, mas às vezes você tem um marido, né? Ou esposa. Às vezes você tem uma sogra, um colega do trabalho. Que pode ser a chance que você tem de matar o verme que existe dentro de você. É isso que Teresa vai dizer. Aqui, ela vai dizer na purificação ela vai começar a dizer sobre o atalho, né? Purificação do espírito, 3. Depois do 4, ela vai dizer assim, mas prestar atenção a isto, filhas, é necessário, capítulo 3, eu não tinha dito, né? Capítulo 3, número 5, mas prestar grande atenção a isso, filhas. É necessário que morra a largata, e faça isso à vossa custa. O que, nos contemplativos afetivos, é feito aonde? Na oração de união. Aqui é no esforço. É o que São João da Cruz chama? Purificação ativa por meio do exercício da fé, da esperança, da caridade. É uma vida teologal. Uma vida centrada, eu creio em Deus, eu confio que Deus cuida de mim, eu não vou me preocupar com o futuro, com dinheiro, com saúde, não posso me preocupar com nada. É o exercício. Você precisa matar a sua arrogância de querer dominar a sua vida e confiar em Deus. Aqui o que o senhor César está falando é o seguinte, é que a pessoa que não tem oração de união, que ela não tem oração afetiva, ela é uma pessoa mais árida, então ela não vai passar por essa oração de união, mas ela ainda assim consegue matar a lagarta, né, para que nasça borboleta. E isso vai acontecer, isso aqui é importante, às suas custas, né? Você lembra nas quartas moradas, a gente acolhe aquilo que Deus tem para a gente. As quartas moradas é um exercício de acolhida do que Deus tem para cada um de nós. Aqui, antes nós éramos passivos, somente recebíamos aquilo que Deus tem para a gente. Agora, aqui nas quintas moradas, a gente inverte de novo, aqui é ativo. Lá nas primeiras, segundas e terceiras, nós somos ativos, né? Depois, quartas moradas, nós somos passivos, nós somente acolhemos, aceitamos o que Deus tem pra gente. Agora, nas quintas moradas, nós somos ativos novamente. Aqui é o exercício braçal, vamos assim dizer, da fé, da esperança e da caridade, né?
Mais uma vez, não se preocupe, não pensa que você, eu sou tão pouco caridoso, eu amo tão pouco, minha fé é pequena, então eu nunca vou passar. Não desanime, não se desespere, calma. Você ainda não está nas quintas moradas. Lá nas quintas moradas, você irá receber a graça de Deus, o convite de Deus, né, para estar cumprindo aquilo que Ele quer que você cumpra. Ele não vai te dar uma missão para que você cumpra sem te dar as ferramentas para você cumprir, né? Não faz muito sentido isso. Mais uma vez, ele é um pai que quer muito que você se una a ele, que você seja santo. Ele irá, né, te dar as ferramentas e vai te mostrar o caminho. Tanto é que você hoje encontrou esse grupo, encontrou esse método, né, encontrou esse Santa Teresa d'Ávila. Então, né, é um processo, né? E, mais uma vez, processo braçal, processo ativo, né? É bom que ela, como é que Santa Teresa fala? Bom que ela, a lagarta morra às suas custas, né? Você que vai matar a lagarta. Acreditar que Deus ele é bom e custe o que custar, aconteça o que acontecer, morra quem morrer, aconteça o que acontecer, acreditar e exercitar o amor a Deus de forma muito concreta no amor aos próximos. E é isso que ela vai dizer no número 6. Mas ai de nós, com poucos devemos chegar a ela. Aqueles que evitam ofender a Deus e abraçar o estado religioso, imagina que tudo está feito. Ela diz, mas não. Ela vai dizer aqui no mundo 9. É de grande importância estarmos muito atentos a isso. Se guardamos com perfeição o amor ao próximo, temos tudo feito. Pois creio que, sendo má a nossa natureza, isso é fantástico, sendo má a nossa natureza, só chegamos a praticar com perfeição esse preceito se o amor ao próximo tiver como raiz o amor a Deus. Então, é a caridade. É um amor ao próximo enraizada no amor a Deus. É isso que faz com que você possa alcançar as quintas moradas, mesmo que você não tenha nenhum fenômeno. Basta escolher Jesus como a pérola. Basta escolher a pérola do irmão mais difícil e amá-lo, suportá-lo e fazer tudo para o bem. Descobrir uma segunda pérola dentro da pérola, as pessoas difíceis, as situações difíceis, e amar estas pessoas. E boa parte de nós, meus irmãos, não precisa ir muito longe para amar uma pessoa difícil. Boa parte de nós temos pessoas difíceis na nossa própria família, na nossa própria casa. Boa parte de nós temos pessoas difíceis no nosso trabalho. Tem boa parte que precisa que no exercício, na opção de amar o próximo, de cuidar do doente, de ajudar aquele que sofre, aquele exercício do amor fraterno possa fazer todo este caminho. E é tudo que se dedica aqui. Você pode se dedicar a ler o capítulo 3, aqui que ela vai dizer isso. Vida teologal. Se você não é contemplativo de fenômenos de que tem como oração de quietude, oração de união, é necessário que seja uma vida teologal, como São João da Cruz ensina, né? Purificação ativa do espírito, né? Das virtudes do espírito, da vontade, da inteligência e da memória. A pandemia, assim. Aceitar a pandemia, aceitar todas as coisas. Se Deus deu, é bom. Se Deus te deu uma doença, é porque Ele é bom. Se Deus te deu sofrimento, é que é bom. Se Deus te deu, é bom para você. E o exercício teologal é eu acredito nisso. Se existe teologal, eu confio nisso. E o exercício teologal é eu amo viver isso que Deus me deu. Seja isso doença, saúde, problema financeiro, eu amo viver aquilo, abraçar a minha cruz e seguir a Cristo. Final do capítulo 4, só para concluir, é bem simples o capítulo 4. Teresa vai dizer, olha, mas... Só não vai ter mais a partir da próxima semana, viu, pessoal? Até agora ainda tem sempre um mais. Mas, capítulo 4, não é ainda um noivado. É você se escolheu Jesus como amigo primeiro. É quase como se dissesse assim, é um namoro, não é um noivado ainda, não é,
Ela disse, olha, a alma ainda não está criada. Não confie em você. Ela vai dizer com todas as palavras que, como ela vai dizer no número 5 aqui, não se expõe a risco não, que você cai. Você está na quinta morada, o vermezinho já morreu, você já é borboleta, você não, mas não, ela disse, não, ainda tem muita coisa. Você ainda não está criado. A sua alma ainda não está criada. Se você colocar-se em risco, você cai. Mesmo que você tenha já feito todo esse processo. Por isso que ela começa dizendo aqui no número 1, capítulo 1, número 1, ela vai dizer, deixa eu ver se é capítulo 4, quintas moradas, capítulo 4, número 4, na verdade. Ela vai dizer, parece-me que a união não chega ao noivado espiritual. É como se passa no mundo, quando duas pessoas vão se casar, procuram ver se há harmonia de temperamentos e se um ou outro deseja o matrimônio. Por fim, marcam o encontro para a maior satisfação de ambos. Então, Teresa vai dizer que aqui, e é engraçado que aqui já passou para outro símbolo, né? Já não era o bicho da seda? Agora existe outro símbolo que vai começar final das quintas moradas para entrar na sexta. O símbolo é o matrimônio. Começou com o castelo, lá vai isso, aquilo, o bicho da seda, o que mais? Lembra o que mais diz a pérola, o bicho da seda, o cego e surdo, todos esses símbolos. Agora ela vai introduzir um novo símbolo. É o símbolo do matrimônio. Quem está nas quintas moradas, ela diz, e teve um encontro com Jesus, marcou um encontro com Jesus. E aí ela vai usar como símbolo, como uma comparação ao matrimônio. É o primeiro encontro onde duas pessoas que podem um dia se casar, se encontram. Mas não é o noivado. O noivado só se dá nas sextas moradas, onde já existe um contrato firmado de adesão um pelo outro. Aqui elas vão só se conhecerem. Aqui elas vão só se conhecerem. Mas aí ela vai dizer, no número 5, por isso, almas cristãs, peço, pelo amor de Deus, aquelas a quem ele fez chegar a esses termos, não vos descuideis. Afastai-vos das ocasiões de pecado, porque mesmo nesse estado, a alma não está forte, que se possa se envolver nelas, nas situações de pecado. Só estará depois de celebrado o noivado, o que ocorrerá nas próximas moradas. Aqueles que foram fiéis na quinta morada, né? Vai ter de novo um convite para a sexta. E na sexta nós vamos ver o noivado entre a alma e Jesus Cristo. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Né? Nos preparemos para, na próxima semana, a gente ler, meditar as sextas moradas. Então é isso aí, pessoal. Graças a Deus aí, terminamos essa base, né, para os nossos estudos das quintas moradas, que é o vídeo do Movimento da Transfiguração, né, do Sr. César, falando sobre as quintas moradas. E eu acho que é isso, né? Da primeira parte lá que estava falando, eu estava pensando, né, sempre que eu faço minhas orações, aí eu falo assim, que tudo que é meu é do Pai, que eu, né, assim, que eu aguente tudo que Ele quiser fazer comigo, com a minha família e tal, mas eu sempre peço, mas me dê forças para aguentar. Então, aí na hora que ele tava falando, eu falei assim, eu acho que eu deveria estar pedindo a força, então não, né, eu não sei. Aí eu fiquei confusa, porque tem aquela condição, né, tá, eu pode me dar tudo o que for, mas me dá força também, porque eu tenho que conseguir lidar com a situação. Aí eu fiquei meio pensando assim, é nisso aí que as condições também entram aí? Na verdade, comadre, você pode pedir sim a graça para suportar isso, né? Os santos pediam essas graças. Santa Teresinha, ela via uma irmã sofrendo, né? E ela via o quanto ela sofria aquilo com bravura, ela falava assim, olha a graça de Deus agindo nessa irmã, como ela sofre. E ela ficava com inveja daquele sofrimento, que ela gostaria muito também de sofrer como ela, mas naquela condição, né? Senhor, me dê a graça para eu sofrer isso. Por quê? Porque a gente, sem a graça de Deus, a gente não consegue sofrer isso. Ou Deus nos dá a graça para ser santo, para ir para o martírio, por exemplo,
ou a gente não vai ser mártir, entendeu? Os mártires perderam a cabeça, foram decapitados, grelhados, teve a sola do pé arrancada e tiveram que andar até o túmulo deles né, entregaram suas vidas. Não é com a força deles, é com a força de Deus, é com a graça de Deus. Então você pode sim, Senhor, olha, me dê o que o Senhor quiser, eu te suplico, né? Me dê a graça também para suportar. Mas uma coisa que você pode fazer também, um exercício, que aí você vai garantir que é bom, Senhor, se for da sua vontade, me dê a graça, me dê a sua graça para suportar aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor quer para mim, né? Por quê? Porque se for da vontade dele, ele te dá. Se não for, ele não te dá. Né? Pode ser que ele queira. Às vezes, o Padre Paulo às vezes explica isso. Às vezes Deus quer retirar a graça dele para que você sofra, para que você, como é que fala? Às vezes até para ver, né? Vamos ver se você vai realmente suportar isso aqui. Ou então para que você sofra mais, para você se purificar mais rápido. Então, às vezes, Deus pode querer afastar a graça dele, né, para te deixar sozinho, vamos assim dizer, durante um tempo. Ele pode querer isso. Eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acho muito que esse progresso na vida de vocês que vê algum progresso, assim, nossa, eu tô vendo as coisas diferentes, nossa, eu tô pensando assim diferente, nossa, Deus me abriu meus olhos para tal coisa. E eu acho muito que tudo isso é fruto da oração de vocês. Eu acho mesmo. Posso estar errado, mas eu acho muito. Depois que eu comecei a rezar, eu atribuo tudo à oração, assim, né? Tudo de bom, às vezes algumas provações, eu vou atribuindo tudo à oração. E eu posso estar errado, né? Posso estar errado. Mas eu acho mesmo que é fruto. Às vezes você pediu lá, né? A gente como pai, a gente tende a fazer isso, né? Transfere o sofrimento do meu filho para mim, ou transfere pelo menos um pouquinho, né? Mas Deus, ele não quer, ele quer te pegar. Às vezes, né? Às vezes que Deus quer te pegar. E para te pegar para valer, ele tem que pegar seu filho mesmo. Porque se for pegar você, não vai te doer tanto. Para uma mudança radical, ele tem que ter uma atitude radical, às vezes, né? São João da Cruz, ele no final da vida dele, ele escolheu ir para um convento onde o chefe lá, o prior, que fala, não sei, era rival dele. E ele escolheu ir lá para se humilhar, para passar o resto da vida dele se humilhando para essa pessoa que era difícil, entendeu? E provavelmente ele deve ter amado muito essa pessoa, né? Santa Teresinha tinha uma chefe dela também, né? Não sei como é que fala, a superiora dela, que humilhava demais, Priora. humilhava muito, priora. É isso. Acho que então, assim, ela tinha a priora dela lá que humilhava muito ela. Ia lavar roupa, jogava água na cara dela. E ela não parava de sorrir pra mulher. E a mulher fica assim, não é possível que essa mulher gosta, que essa menina gosta de mim. Meu, eu tenho tanta raiva dela, tanta birra dela, e ela ainda gosta de mim. Só que Terezinha, ela fazia isso, ela tava matando um verme mesmo. Porque dentro dela não era tão simples, não era tão fácil amar aquela pessoa difícil, né? Aquela priora dela lá. Então eu acho que a gente, né, deve aproveitar essas oportunidades de ser humilhado, né? Olhar para a cruz, ver a humilhação de Cristo na cruz e abrir um sorriso e falar, é por você que eu quero, né, me humilhar dessa forma. Próxima segunda a gente começa com o livro. Tá muito legal o livro também, tá muito legal. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e uma boa semana para vocês.